Eu me chamo Laís Eduarda, meu nome indígena é Ianguarini, eu sou indígena do povo Tupinambá, localizado no litoral sul da Bahia, entre os municípios de Ilhéus, Una e Guararema. E a pedido de Rafa, eu vou responder algumas perguntas aqui. Eu queria esclarecer que eu vou responder enquanto Laís Eduarda, então sugiro que vocês também pesquisem mais sobre o assunto, porque tem outras pessoas que também falam sobre e que tem um entendimento até maior do que eu, né? Porque a luta indígena, ela tem várias vertentes. Então a gente sempre luta por educação, saúde, território acima de tudo. Então é muita coisa para a gente aprender, é muita coisa para a gente ter em mente. Porém, enquanto indígena que vivencia a luta, tenho total autonomia para falar disso. Mas com certeza eu acho que a fala de um cacique, né, que está às frentes, seria muito melhor que a minha. Não desmerecendo a minha fala, claro. Mas só para vocês compreenderem um pouco, porque eu posso acabar esquecendo de falar algumas coisas, tá bom? O que é demarcação das terras indígenas e como funciona? Então, a demarcação das terras indígenas é garantir que aquele povo não que ele seja o dono da terra, porque nós indígenas não nos consideramos donos da terra, nós somos as terras, entendeu? E como hoje em dia se tem toda essa questão de propriedade, para que a gente tenha garantia de que a gente possa permanecer naquela terra em paz, possa criar a nossa família, que a gente possa zelar daquele espaço, a gente precisa ter demarcado em papel, garantido que ela é nossa por direito, porque se a gente não tem isso, acaba acontecendo o que vem acontecendo desde que Brasil é Brasil, né? Acabam invadindo as nossas terras, nos retirando de lá e nos sucateando nas áreas subalternas das cidades, onde não é o nosso habitat, onde a gente não pode preservar a nossa cultura e cultuá-la, né, como de fato tem que ser. Então, demarcação das terras indígenas é garantir a nossa existência, porque nós indígenas somos a própria terra. E como funciona? O processo de demarcação ele é muito longo e muito complexo. Então, eu sugiro que vocês procurem no site da FUNAI. Eu vou mandar o link para a Rafa, se ela quiser, ela pode depois falar um pouquinho aí para vocês. Tem os passo a passo, mas basicamente, para se ter demarcação da terra indígena, primeiro precisa se ter o autorreconhecimento da comunidade. Então, precisa existir um povo naquela localidade onde eles se autorreconheçam como indígenas e a qual pertence àquela localidade, né? E aí, em seguida, começa todo o processo de reivindicação da terra, onde se tem estudos naquela terra para ter o processo de demarcação, e aí vai passando por incisos, aonde o STF tem que garantir. Só lembrando que quando terra é demarcado, como eu falei, para o indígena ele não é dono da terra, ele é a própria terra. Mas a galera acha que quando tem demarcação de terra, o indígena se torna dono, então que ele pode vender e fazer o que puder. Não, a terra, quando é demarcada, ela se torna da União. Então ela só funciona para usos e frutos dos povos indígenas. Ou seja, eles não podem desmatar, não podem criar mineração, como acham que o indígena vai fazer. Porque está longe disso, né? O indígena só quer preservar a terra e não lucrar com ela. Mas ela se torna usos e frutos onde o indígena só está ali para morar mesmo e preservar, né? O que gira muito em torno da questão da demarcação de terra é porque tem muitas pessoas interessadas em nosso território. E o indígena ele não tem interesse nenhum em destruir a natureza, né? E para se criar grandes imobiliárias, minerações, é preciso desmatar e destruir a natureza, a qual, quando o indígena é dono daquele território, ele não vai permitir aquilo. Então, logo, os grandes latifundiários, fazendeiros, imobiliários, eles são contra os povos indígenas, eles não querem demarcação de terra porque eles não vão conseguir mais destruir o território para ter o seu lucro, né? A terra é a nossa vida, a terra é tudo para os povos indígenas. Como eu falei, os povos indígenas eles não são donos da terra, eles são a própria terra. Então, para a gente conseguir viver, para a gente conseguir cultuar as nossa cultura, a gente precisa da terra para a gente realizar nossos rituais. É a terra que nos fortalece, é a terra que nos faz viver, sabe? Nos dá vida. Então, a terra é simplesmente a nossa vida, sabe? Ponto. Ela é nossa razão de tudo. Na sua opinião, a FUNAI é um órgão que realmente
a luta dos povos indígenas? Então, a FUNAI, sim, é um órgão que representa a luta dos povos indígenas. Os povos indígenas, na minha perspectiva, enquanto lá tiveram várias batalhas vencidas, né, por conta de ajuda da FUNAI, mas o que acontece? Ela não deixa de ser um órgão do governo, a qual muitas vezes tem pessoas que trabalham lá que não são indígenas e que tampouco fazem questão da luta indígena. Então são pessoas que estão lá que eu não sei nem porquê. E isso acaba nos prejudicando muito, porque às vezes a FUNAI, apesar de ser um órgão para tratar das questões indígenas, ela acaba nos prejudicando. E como um órgão público, não a FUNAI, não diria a FUNAI em si, mas claro que os governos, os estados sempre tentam fazer coisas para que estagne a FUNAI, sabe? Como, por exemplo, o corte de gastos. A FUNAI, ela, por muitos anos, foi a principal tutelar, né, tutora dos povos indígenas. Então, os povos indígenas, eles não tinham tutela para nada na vida. Para responder um processo, era a partir da FUNAI. Então, por exemplo, quando a gente iniciava o processo de retomada, que é a questão das áreas onde a gente retoma para o processo de demarcação, o indígena ele não poderia entrar em processo contra o fazendeiro. Tinha que esperar a FUNAI, o que acabava deixando os indígenas muito de mãos atadas, porque a FUNAI é apenas um órgão para tratar dos indígenas do país inteiro. Então ela acaba ficando sem braços. Mas eu acho sim que a FUNAI faz coisas boas pelos povos indígenas, apesar de ser um órgão né, do governo, a qual muitas das vezes acaba mais prejudicando do que ajudando. Eu acho que a gente precisa rever de que forma é a atuação da FUNAI e trazer ela para nossa luta mais ainda do que ela já é, sabe? Eu acho que tá faltando isso, assim, a gente botar pessoas dentro da FUNAI indígenas, porque acaba que o governo coloca pessoas as quais não são da luta, justamente para poder embarrear o avanço dos povos indígenas. Então, a quinta pergunta é se na minha aldeia já sofreu ataques, né? Invasão dos latifundiários. Não só invasão, como eles permanecem lá até hoje, como já assassinaram muitos indígenas nesse processo de demarcação de terra, já morreram. A todo momento, os povos indígenas sofrem ataques, não só fisicamente, como verbalmente, como em seus direitos, né? A gente tem vários políticos que são contra os povos indígenas e acabam usurpando os nossos direitos. Então, por exemplo, para você construir alguma coisa dentro do território indígena, você tem que ter autorização do STF da própria comunidade. E na nossa comunidade, a gente tem várias minerações e areais funcionando, né? Porque a gente não tem diamante em nosso território, como, por exemplo, os Cintalargas têm, e é uma luta muito grande deles por causa disso, dentro do território. Mas a gente tem areia, a gente tem madeira, a gente tem esses minérios, os quais nos trazem grandes conflitos, né? Então, temos minerações atuando dentro do nosso território, sendo que eles não poderiam estar fazendo isso porque eles não têm autorização do STF. Eles atuam a partir de uma ajuda de um juiz de nossa região que autorizou eles, assinou, mas esse juiz não tem poder para isso, né? E a gente vem na luta reivindicando para que isso seja revisto e que eles saiam do nosso território. Mas a gente acaba ficando sem apoio. Como eu falei, tem muitos políticos que são contra os povos indígenas. Só como exemplo, nessa questão dos areais, os povos indígenas sempre são contra e reivindicam. Então, uma vez eles ocuparam um areal, né, para garantia do direito, para que aquele areal parasse de destruir, porque é um areal que fica dentro do nosso território, tipo, do lado de uma aldeia, e as nascentes estavam secando, estavam prejudicam muito o nosso território. E aí a polícia, quando veio para fazer a reintegração de posse, saiu metendo bala em todo mundo, onde teve um indígena que perdeu a perna, ele sobreviveu, graças a Deus, a Tupã, mas hoje ele é aleijado de uma perna através de uma bala da polícia. Ele foi baleado e não levaram ele para o hospital, foi levado para a delegacia, e aí depois de tudo isso que foram levar ele para o hospital e ele teve a perna amputada. Isso é só um exemplo de todos os indígenas que morrem sempre no nosso território, sabe? Quase todo dia.
E sim, a gente sofre. Quem chega em Olivença hoje não diz que Olivença é a aldeia-mãe do povo tupinambá, porque Olivença é ocupada pelas grandes casas de veraneio. Então eles permanecem, a galera ocupou nosso território e tá até hoje. Apesar da gente ter luta, mas como eu falei, né? A luta é grande. Então, eu falei um pouquinho disso sobre por que a demarcação dos povos indígenas não é às vezes estar em conflito, é sempre. Qualquer demarcação tem conflito. Por quê? Porque se a gente se assumisse enquanto povo indígena e não reivindicasse terra, e aí todo mundo poderia chegar e implementar sua rede de hotelaria e implementar sua mineração lá, ninguém iria ser contra os povos indígenas, pelo contrário, iria apoiar, né? Mas toda a questão é que a gente está reivindicando terra, e terra para o capitalismo é dinheiro, né? Porque é o que garante, né? A retirada do minério, é a beleza natural que traz os turistas, é o cacau que a gente tem na nossa região. E o povo indígena, como eu falei, ele não está interessado em destruir a terra. Então, logo essas pessoas, os grandes latifundiários, perdem, né, sua grande fonte de capitalismo. Isso eles não querem. Por isso que há todo esse conflito em volta de demarcações de terras indígenas. E sim, o território do Tupinambá ele é homologado, mas a homologação ela não garante o direito à terra, né? Precisa se dar demarcação. É isso. Muito feliz em participar desse trabalho. Peço desculpa imensamente a Rafaela pela demora, mas é porque é muita correria mesmo. Eu acho que ela me compreendeu. Mas eu sempre fico feliz em poder participar de trabalhos assim, porque as pessoas elas quase nunca buscam saber qual é a verdadeira realidade. Elas acabam folclorizando os povos indígenas e criando toda uma metodologia em volta às quais não são reais. Então, eu convido a todo mundo a conhecer a verdadeira realidade dos povos indígenas, sabe? Para desmistificar os pensamentos, né, de indígenas que tem, conhecer, entender que os povos indígenas, apesar de sermos todos indígenas, nós temos nossas particularidades, nossas peculiaridades, sabe? Cada povo tem sua cultura, nenhum povo é igual ao outro. E índio não é só quem vive no meio do mato andando pelado, vivendo só da caça e da pesca, né? Porque não dá mais para viver isso. Mas é isso, sempre que a gente tem esses espaços de fala, a gente fica bastante agradecido porque a grande mídia não mostra isso, né? E em sua parte a grande mídia mostra as coisas que de certa forma prejudicam a imagem dos povos indígenas, porque a grande mídia também tem interesse no nosso território, né? Por trás da grande mídia, os donos são também os donos das fazendas que estão em nosso território, das minerações que atuam em nosso território, né? É isso, gente. Grande abraço. Espero ter ajudado e estamos sempre aí na luta.